Ok, vamos nessa para tentar acabar só em 4 vídeos. Questão 14. Eu tenho uma prensa hidráulica aqui, ele me deu algumas informações, então ele sabe, ele me fala que essa área aqui é 5, essa área aqui é o triplo, né? Ela é 15, essa altura foi 18 centímetros, a força aplicada foi 30, e eu quero a força 2, a força de saída aqui, e a altura 2. E aí, para eu descobrir isso, eu parto de duas premissas. Uma de que a pressão 1, a pressão nesse ponto, tem que ser igual à pressão 2 no outro ponto, e pressão é força dividido pela área, e a premissa 2 é de que o volume deslocado aqui tem que ser igual ao volume deslocado aqui, porque é um líquido, não tem para onde sair ou ganhar volume, certo? Então, se eu empurrar 30 ml, tem que subir 30 ml. Acontece que volume é a área vezes a altura, certo? Isso é um cilindro. Então, é a área da base vezes a altura. Então, eu tenho essas duas relações. Vamos aplicar elas uma de cada vez. Relação 1. A altura 1, a área 1, que é 5, multiplicado pela altura 1, que é 18, vai ser igual à área 2, que é 15, multiplicado pela altura 2. Se eu passar o 15 dividindo, eu fico com 5 vezes 18 dividido por 15. 15 com 5, aqui embaixo sobra 3. Então, isso é igual a 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6. Então, eu tenho aqui a minha altura 2, ela vai subir 6. Agora a força. Eu tenho que a minha força 1 é 30, minha área 1 é 5, minha força 2 é o que eu quero e minha área 2 é 15. Repara que daqui para cá multiplicou por 3, então daqui para cá também vai multiplicar por 3. Dá 90. Gabriel, não quero fazer assim ficou confuso para mim. Tudo bem. Você passa o 15 para o outro lado multiplicando. Então, 30 dividido por 5 vai ser igual a 6 e eu tenho que F2 é igual a 6 multiplicado por 15. 6 multiplicado por 15 é igual a 90, perfeito? Então, temos que a minha resposta aí é a letra C, 6 centímetros e 90 newtons. 15. Um termômetro está calibrado de modo que o volume do fluido do termômetro varia linearmente, então para cima e para baixo, com a temperatura. Em 10 graus Celsius, a coluna de fluido ocupa 2 centímetros da escala e a 90 graus ocupa 6 centímetros da escala. Qual será a altura da coluna com 50 graus? Aqui o que eu fiz foi uma regra de 3, então pensa comigo. Ele variou de 10 até 90, então a quantidade de graus que ele variou foram 80 graus Celsius. E ele variou da posição 2 centímetros até a posição 6 centímetros. Então, a quantidade de centímetros que ele variou foi 4 centímetros. Isso quer dizer que a cada 20 centímetros, ou 20 graus Celsius que aumentou a temperatura, o termômetro subiu 1 centímetro. Perfeito, temos uma relação. Quantos centímetros ele quer que aumente? Ele quer que chegue a 50 centímetros. 50 centímetros de 10 até 50 aumentou 40 centímetros. Desculpa, eu estou cismando com centímetros Celsius. Em 50 graus Celsius, aumentou 40 graus Celsius de 10 até 50. Se aumentou 40 graus Celsius, eu vou ter 40 vezes... Desculpa, de novo, meu Deus, eu tô muito embaralhado hoje, desculpa, gente. Muita coisa. Enfim, reformulando. Eu tenho aqui o aumento de 40 graus Celsius. A cada 20 graus Celsius aumenta 1 centímetro. Se a cada 20 graus Celsius aumenta 1 centímetro, com 40 graus Celsius vai aumentar 2 centímetros. Acontece que ele não parte do zero, né? Ele parte de 2 centímetros já. Então, eu tenho 2 centímetros a mais em 2 centímetros, vai ter um tamanho total de 4 centímetros. Questão 16. Para medir a temperatura de um líquido, um professor usa simultaneamente 2 termômetros, um graduado em Celsius e outro em Fahrenheit, e informa a turma que a diferença numérica das leituras dos 2 termômetros foi igual a 86 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que Fahrenheit menos Celsius foi igual a 86. Tá? Por que Fahrenheit menos Celsius e não Celsius menos Fahrenheit? Olha, se você trocasse a ordem, só iria ficar negativo o seu resultado final. Mas por que eu sei que é maior? Porque Fahrenheit é sempre maior do que Celsius, tá? Pensa, qual que é o grau, qual que é a temperatura que a água congela nos dois? Em Celsius é 0, em Fahrenheit é 32. Fahrenheit geralmente é maior do que Celsius. Perfeito. Então, eu boto na minha escala de conversão. Eu sei que 1 grau Fahrenheit, uma temperatura em Fahrenheit, vai ser a temperatura em Celsius vezes 1,8 mais 32. Se Fahrenheit menos Celsius é igual a 86, eu tenho que
eu vou ter Celsius menos Celsius vezes 1,8 mais 32 é igual a 86. Portanto, se você faz essa subtração, 1 menos 1,8 de 1x vai ter 0,8 desse x. E o 32 eu passei para o outro lado subtraindo, ficou 54. Minha temperatura em Celsius vai ser 54 dividido por 0,8. 54 dividido por 0,8 é 67,5. Portanto, letra D. Tá? Essa é dificinho, mas ela é especial. Eu ficaria de olho. A 17, que vai ser a penúltima aqui da nossa sequência, né? Um paciente foi admitido na emergência de hospital, ele mede a temperatura do paciente, a temperatura dele em Fahrenheit é 93,2. Qual foi a temperatura em Celsius? Vamos descobrir se esse paciente está com hipotermia ou não. Então eu já falei para vocês que a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a temperatura em Celsius vezes 1,8 mais 32. A temperatura em Fahrenheit foi 93,2. Eu passei o 32 para o outro lado, subtraindo, igual a Celsius vezes 1,8. 93 menos 32 dá 91, dá 61, 61,2. E eu passei o 1,8 para o outro lado dividindo, então 61,2 dividido por 1,8, isso é igual a 34 graus, meu mano está morrendo, tá? Alternativa B, 34. Essa é só a transferência de transformação de temperatura e essa daqui também vai ser. Ele fala que um termômetro nos Estados Unidos estava a 102,2 graus Fahrenheit, ele quer saber quanto é isso em Celsius. Perfeito. Eu vou aplicar a mesma lógica, então 1 grau Fahrenheit vai ser 1,8 vezes o grau em Celsius, mais 32. Grau Fahrenheit, passei o 32 de novo, subtraindo, e igual a 1,8 graus Celsius. 102,2 menos 32 é 70,2. E 70,2 dividido por 1,8 vai ser igual a 39 graus, né? Tá bem quente aí. E tá resolvida a nossa querida lista de exercícios, tá? Vou mandar esse arquivo para vocês também com as soluções do SAIS. Não vai ter a explicação que eu dei, mas tem a explicação que o SAIS deu. Então, se vocês tiverem dificuldade com a forma que eu explico, vocês também conseguem acessar por outra forma aí, tudo bem? Valeu, gente, boa prova, vejo vocês na quinta-feira que vem.